aí, samaritanas, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. O vídeo já vai começar, mas antes, não esquece. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui, se inscreve, ativa o sininho, já dá o like. E no final desse vídeo, deixa seu comentário para saber se você gostou do vídeo, se você se identificou. Bora lá pro vídeo? Vamos! E o nosso tema de hoje é eu e a minha boca grande. Tá? Tô falando de mim. Eu e a minha boca grande. Tem a boca grande? Demais até. Eu não ouvi o que eu ouvi? Olha, gente, esses temas tratam primeiro a gente, viu? Com certeza, com certeza. Gente, esse título, muitos de vocês já devem conhecer. Ele é bem famoso. Ele é de uma escritora chamada Joyce Meyer. É um livro, né, que ela escreveu ali no período dos anos 2000, bem no início ali dos anos 2000. E ele é um livro, assim, bem conhecido nesse aspecto. Ali ela dá várias dicas, né, de como você deve controlar a sua língua, né, o que você deve falar no momento certo, né? Ela fala sobre as consequências de que uma pessoa sofre, né, por falar demais. Sim. Então, apesar de ser um livro não tão novo, né, ser um livro até antigo, mas o tema é muito atual, porque na hora que tu lê esse tema, na hora, meu Deus, é comigo que estão falando. Provérbios, lógico, sempre tem. Provérbios é o carro-chefe quando se fala de falar demais, e orgulho, Autocontrole, e vaidade. Autocontrole. Provérbios é o carro-chefe. A gente separou aqui Provérbios 10, 19, que fala assim: quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Se eu falo demais, em alguns momentos eu vou falar coisas desnecessárias. Então, por que essa palavra diz que te leva a pecar, né? É mais fácil você pecar quando você fala demais. Porque imagina aí, tu tá ali num bate-papo ou numa roda, né, com outras mulheres, enfim, outras pessoas, e aí você começa a falar uma situação sua, e aí você começa a falar demais, porque você quer em algum momento parecer que é a descoladona, né? Tu quer ali parecer que é a super sociável, só que você começa a acrescentar coisas na sua história que não necessariamente aconteceram. Tipo assim, tu começa a querer impressionar demais as pessoas e aí acaba até colocando talvez uma mentirinha ali, uma ofensiva, aumentar. Então, por isso que esse versículo, para mim, ele é muito chave. Porque eu, quando começo a falar desnecessariamente, quando eu começo a acrescentar coisas na minha fala, eu sou muito levada a contar coisas que não aconteceram, mais ou menos assim. Eu sou levada a mentir, a verdade é essa. E não só sobre mim, né? Às vezes a pessoa tá contando alguma coisa, pede a minha opinião, por exemplo. E em vez de eu falar ali, sei lá, alguma coisa direcionada pelo Senhor, eu até falo. Eu até falo, mas aí depois Deus até te usa, né? Mas aí eu continuo com o quê? Com a minha opinião. E aí, às vezes, eu falo demais, e aí posso magoar a pessoa, né? Exatamente. Então, é uma reflexão muito válida. Quando a gente pensou nesse tema, na hora eu falei assim, nossa, vai falar com muita gente. E a gente separou aqui também, porque o apóstolo Tiago também fala sobre isso, né? Ele nos alerta no capítulo 3. E aí a gente vai ler o versículo 2, que diz assim: é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Olha só que versículo forte, né? Se a gente conseguir controlar a nossa língua, a gente consegue controlar o restante do nosso corpo. Ou seja, eu também entendo ali que é o mais difícil da gente controlar. Poxa. O mais difícil da gente pequenininho, né? Então, a partir do momento que a gente consegue controlar a nossa língua, é sinal que a gente consegue controlar também todo o resto. E, meu Deus do céu. Incluindo as emoções, né? As emoções. Porque quando tu fala assim de controlar o restante do corpo, né? Ele fala controlar os demais sentidos, né? Eu penso muito também na questão emocional, assim, porque o controle emocional. E a boca, ela fala que o nosso coração tá cheio. Então, quando eu consigo controlar minha boca, quando eu consigo controlar minha língua, eu consigo também controlar as minhas emoções. Pelo menos eu tento, né? Controlar as minhas emoções. E por falar em emoções, né, a gente precisa também trazer isso mais para nossa realidade de hoje, de internet, de rede social, porque muitas vezes a gente até fica calada, a gente até fica com a nossa boquinha fechada. Porém, a gente substitui a nossa língua
pelos Pelos nossos, dedos. pelos nossos Eu só dedos. acho engraçado. Tipo assim, É eu verdade. fico calada, eu consigo, não, mas eu sou, né? Você pode estar assistindo aí, não, mas isso não é pra mim, eu sou uma pessoa calada, eu não falo nos ambientes, eu sou extremamente ali na minha, né, introvertida, então não é pra mim essa palavra. Mas será que na sua rede social você não usa ali pra jogar uma indireta? O que Uma você indireta gospel, compartilha. né? O que você compartilha. Então, assim, isso pra gente foi algo também que nos confrontou, né? Pra quem é mais ativo ali na rede social, precisa muito também ter esse equilíbrio, esse filtro. Sim. Será que eu já não tô falando mais do que eu deveria? Sim. Porque também entra naquela outra questão de não é pra você também ser omissa. Entendeu? Por exemplo, esse canal faz parte dessa reflexão, né? Nós somos mulheres que queremos sim ter voz ali, de acordo com a palavra, não somos omissas, mas queremos falar aquilo que o Senhor. Sim, é muito importante frisar isso. A gente não está dizendo que a gente não deve falar. Exatamente, se posicionar. Mas se posicionar, então quer dizer, Paula, quer dizer, Giovana, que agora eu tenho que me calar para tudo. Não. O que a palavra diz é que nós devemos controlar. Controlar não é calar. Exatamente. Controlar é ter cuidado, é pensar antes de falar, respirar, né? Porque muitas vezes, assim, é melhor calar naquele momento e depois você respira, você pensa e depois você fala. Todo vídeo eu vou falar isso, né? Mas pra mim também é difícil. Mas eu tenho tentado fazer isso, sabe? Respirar, ficar calada. E aí quando eu me acalmo e eu vou e falo. Eu consigo fazer isso todas as vezes? Não. Mas eu sei que quando eu não consigo fazer isso, tem consequência. Porque toda ação gera uma reação. tem uma reação. Exatamente. Então, não quer dizer que sempre eu consigo, mas quando eu não consigo, eu sei que vai ter ali uma reação, né? E aí lá em Provérbios 18, 21, diz assim: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. E aí essas consequências podem me afetar, porque eu sou assim, quando eu falo uma besteira, automaticamente eu já sei que eu falei besteira. E aí eu já fico mal e eu fico remoendo aquilo ali o dia inteiro. É como se você consegue Espírito identificar, Santo, né? né, o que está na carne, Sim. o que é da carne e o que é do espírito. Sim. Mais ou menos isso, né? Do Quem tem o Espírito espírito consegue identificar isso. Sim. E aí me afeta. Aí o que eu falei afeta a outra pessoa. E aí pode magoar. E aí gerar toda, né, aquela... Toda uma situação E quando constrangedora. você está em um local público, você fala alguma besteira, passa uma imagem tão ruim, né? Então, é tipo assim, nossa, que, sabe? Vocês já estiveram numa situação, numa roda ali, numa conversa em público, e aí uma pessoa começa a falar, e vocês olharam para ela e pensaram, nossa, que pessoa sem noção. Nossa, essa menina não consegue ficar calada um segundo. E o ruim é quando nossa, a gente tem que falar tanta besteira. Pessoa. Pois é. Então, quando você faz isso com alguém, pense que você pode ser essa pessoa. Você pode ser essa pessoa inconveniente. É isso. Essa pessoa que não pensa antes de falar, que não tem filtro. Porque agora virou moda. Ah, é porque eu não tenho filtro. É um elogio agora. Sim, não, então os temperamentos, né? Ah, é porque eu sou sanguínea. Porque eu sou colérica. Eu sou colérica. Ah, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, virou um elogio não ter filtro. Né? E isso não quer dizer que você não vai ser verdadeira. A gente não está falando disso. A gente está falando de cuidado. Para não se magoar, para não magoar o outro. A gente está falando disso, de cautela. A gente não está dizendo para você ser engessada, ser uma coisa artificial, não. Aquela crente chuchu, né? Perfeitinha aqui, né? Mas aí só de aparência. Não, a gente está falando de cuidado com a gente mesmo, com o Senhor, né? Com a aparência do mal, cuidado com as pessoas. Enfim, a gente está falando aqui de cautela mesmo. E isso também é muito interessante porque abre uma outra vertente, né? Uma outra situação em que a gente se coloca, que é quando a gente começa a expor muito a nossa intimidade. Por isso que eu acho importante falar, agregar a rede social, porque por mais que às vezes você não abra a sua intimidade falando ali, né, nas rodas ali físicas de amizade, mas você muitas vezes usa a sua rede social também para expor a sua intimidade, para falar da sua vida, né, coisas muito íntimas suas, entendeu? Então isso também é muito perigoso, porque eu me coloco numa situação vulnerável, eu estou abrindo coisas que não era para eu abrir, entendeu? Claro que hoje em dia com rede social existe essa questão da conexão, né, de humanizar, né, para quem trabalha com rede social, não, eu tenho que humanizar o meu perfil, as pessoas precisam se conectar comigo. Ok, mas existem coisas que é só você.
é Sim. só a sua casa que precisa saber, é só o seu Sim, marido que com precisa certeza. saber, entendeu? Verdade. Eu Isso é sempre muito falo fundamental. que a gente escolhe na rede social, né? Eu falo por mim. Assim, o que eu posto Exatamente. é o que eu quero que as pessoas vejam. Isso. Então, o meu nível ali de exposição tem um limite, Uhum. entendeu? Tem um Exatamente, limite, assim. exatamente. Até porque eu acredito que até quem expõe... Tem influenciadora, por exemplo, que é o dia inteiro ali filmando. Mesmo essas pessoas, eu tenho certeza que tem coisas que elas não Com mostram. certeza. Elas mostram o que elas querem. Sim, a gente mostra o que a gente quer, né? Exatamente. Então, até nisso a gente tem que ter cuidado também. E aí tem aquela outra questão, né? Que eu acho que já pode ser, inclusive, o tema dos próximos vídeos, porque é algo muito profundo de se discutir, que é a questão da fofoca. Quem fala demais, né? Um dos hobbies preferidos de quem fala demais é a Falar fofoca, da vida alheia. falar da vida dos outros. Porque a pessoa às vezes nem fala dela. Sim. Tudo bem, a vida dela é guardadinha ali e tal, ou ela só mostra o que ela quer, o que ela acha bonitinho, mas ela tem um hobby, que é falar da vida dos outros, né? Isso também não tá certo, né, gente? Sim. Fofoca é pecado, Sim, entendeu? Não vamos, verdade. como é que fala? Relativizar, romantizar, Sim, essa palavra que eu queria romantizar. usar, romantizar a fofoca, né? Nós estamos Aí comentando e tem tal, uns extremos, né? Porque assim, por exemplo, nós, como líderes, por exemplo, a Sim. gente conversa sobre vidas. Sim, sim, sim. Mas aí existe aquela linha, né? Até que ponto eu tô comentando, conversando, para tentar ajudar, Pra para edificar, tá edificando, edificar. né? Poxa, olha, eu chego aqui com a Giovana, aconteceu uma situação assim, Sim. eu contando, e a Giovana, poxa, tal, assim. Mas a partir do momento que a gente, menina, pois é, né? Mas ela é assim mesmo. E aí já tá indo para uma outra. Exatamente. E isso que tu levantou é muito importante, porque qual é a motivação de você compartilhar? Eu acho que a gente tem que ter esse filtro, tipo assim, antes de compartilhar algo com alguém. Falar por falar ou tem um propósito, né? Essa pessoa que eu estou compartilhando vai poder me ajudar a resolver a Sim. situação? Ah, não, ela não vai poder me ajudar. Pra que você vai falar? Sim. Então não tem por que você compartilhar isso. Pra que Sim. você vai falar? Eu me lembro quando fala de fofoca, por isso tem que ser outro vídeo, gente, porque é muita coisa. Mas eu queria compartilhar isso antes que eu me esqueça. Tem uma situação na Bíblia que fala sobre Noé. Quando Noé descobriu ali o vinho, ele plantou a vinha e aí ele tomou o suco, né, da uva e ele viu que era bom aquilo lá e ele acabou se embriagando involuntariamente porque ele não sabia, ele estava descobrindo, Sim. né, que aquilo ele não sabia nem o que era, enfim, Sim. achava que era um suco. E ali ele se embriagou. E aí os filhos encontraram ele no campo e ele estava despido, né, ele estava sem roupa ali no campo e aí os filhos encontraram ele. Um dos filhos ficou rindo, ficou, né, fazendo chacota dele, debochando dele, e os outros dois, ao contrário, foram tapar a nudez dele, né? Foram vesti-lo e tal, protegê-lo. Então, sempre quando se fala em fofoca para mim, eu penso muito nesse episódio, porque eu preciso ter a iniciativa de esconder a nudez do meu irmão, né? Então, tipo assim, fiquei sabendo de uma informação, peraí, eu vou fazer de tudo para esconder essa nudez, mas cabe a mim resolver, então eu vou procurar a pessoa adequada para me ajudar a resolver essa situação. Porque se eu for por aí expondo a nudez do meu irmão, desnecessariamente, ele não vai ser curado, né? Ele vai ser exposto e você vai estar propagando difamando, né? Essa nudez ali desnecessariamente. Então, E a fofoca tem intenção muito... mesmo, É a a intenção, intenção. é a motivação, Assim, eu vou entendeu? contar por quê? Porque Qual a necessidade? essa pessoa precisa saber, essa pessoa pode me ajudar, essa pessoa pode me orientar, ou eu vou contar só por contar mesmo, porque eu quero. E às vezes nem conta certo, né? Aumenta. Dá uma de Léo Dias. Se eu falar, será que vão como é que se fala quando o vídeo não... Banir, né? Será que eu banir o vídeo que a gente faz do Léo Dias? Porque, assim, às vezes a pessoa conta até ali, tá na verdade, mas tem gente que aumenta ou inventa, que é pior ainda. Então, Não, assim, tem é a que ter, motivação. gente, Como esse precisa exemplo estar. que tu deu aí, foi a mesma situação, né? A mesma situação. Os só três vivenciaram a mesma a situação, mesma situação, viram a mesma coisa. mas atitudes diferentes, Isso, foram né? atitudes diferentes. Muito Não, top. como cristãs, a gente precisa ter esse filtro. Falando muito difícil, né? Mas é porque, de fato, é isso, ter E esse aí, filtro. como que a gente apenas consegue porque fazer isso, né? Só pedindo Só no pro Senhor. Senhor, gente, porque nós mesmos, a gente quer o quê? Quero assistir aqui fofocalizando.
quero contar, saber o que aconteceu, o que o cabelo imediatamente eu quero contar. Não, então, e também no nosso dia a dia, né? Fiquei sabendo de alguma coisa, uma quentinha, aí eu preciso contar. Então, na carne, por nós, a gente quer isso, a gente quer fofocar, a gente não está aqui sendo hipócrita, dizendo, colocando um mundo de flores para vocês, duas pessoas perfeitas. Não é verdade, a gente passa por isso. E aí, como que a gente vai fazer isso? É pedindo para o Senhor, gente. Senhor. Porque só o Senhor, porque a gente quer mesmo fazer tudo errado. A gente quer falar, quando o marido vem falar alguma coisa, a gente quer retrucar, falar na mesma hora. Quando alguém vem contar uma fofoca, a gente quer falar o que? Menina, me conta logo. Pois é mesmo. A gente quer fazer isso. Nós queremos fazer isso. Então, o que a gente tem que fazer é pedir para que o Senhor nos incomode. Quando isso estiver acontecendo, é igual quando eu falei, né? Quando eu falo uma besteira, eu já então, já acende o alertazinho. Mas né? se você orar e pedir para o Senhor, isso vai acontecer com você. Quando você falar besteira, quando você fizer alguma coisa, na hora o Espírito Santo vai te dar um coque. É só, fiz besteira, falei besteira. Então, que a gente possa orar ao Senhor para que Ele nos dê discernimento do que falar, a hora certa de falar, né, de não ser inconveniente, de guardar a vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos, falar o necessário. Se for alguma coisa que alguém possa te ajudar, ou alguém que você quer compartilhar, alguém que você confia, aconteceu uma situação muito ruim e eu quero contar para alguém. Tudo bem. O que a gente está falando aqui é quando é uma fofoca só para contar, só para difamar, né? Ter esse equilíbrio. Esse cuidado. Como que eu consigo ter essa noção de que eu estou agindo pela carne ou eu estou falando, tipo assim, o que eu deveria falar? Por exemplo, estou aqui contando uma história e aí comecei a aumentar. Na hora, se eu estiver falando desnecessariamente e eu tenho uma intimidade com o Espírito Santo, na hora ele vai me cutucar, como você falou agora. Na hora vai vir aquela coisinha aqui, olha, igual aquele meme, né? Eu não te mandei falar isso, do anjo, eu não te mandei falar isso. Olha, peraí. Então, assim, para que a gente chegue nesse nível de saber, né, a hora de parar, a gente precisa estar em contato direto com ele sempre. Porque se eu não estou em contato com o Espírito Santo, se eu não estou em relacionamento com o Senhor, eu vou agir na carne o tempo todo. Então, as minhas falas serão todas na carne, entendeu? Então, quem vive na carne não consegue ter ali discernimento do Espírito Santo e não consegue saber a hora de parar e nem consegue saber o momento certo de falar. Não consegue saber quais palavras usar e nem em que momentos usar. Porque às vezes a gente até sabe quais são as palavras certas, mas a gente não consegue discernir o momento certo de falar essas palavras. Então, até isso, né, Nicole? A gente sempre sabe. A gente sempre sabe. Então, olha isso, né? Aí, ai, meu Deus, é muito complexo. Não, gente, não é. É só a gente estar em conexão com o Espírito Santo, porque ele vai dizer o que você deve falar e na hora que você vai falar, entendeu? Então, enfim, né? Essa lapadinha básica. É isso. Nós e a nossa boca grande. Eu e minha boca grande. Mas estamos aí buscando o aperfeiçoamento no Senhor. E Ele sabe sim das nossas fragilidades, Ele sabe sim dos nossos defeitos, das nossas falhas. Então, acho que a grande missão diante de tudo isso é: Senhor, tenha a boca grande sim. Fala que não devo falar sim, mas eu quero que o Senhor seja o meu filtro. Eu quero que o Senhor seja o meu guia, o que realmente me direciona. Porque sem Ele a gente realmente vai continuar com a nossa boca grande falando desnecessariamente. Amém, é isso mesmo. Comenta aqui pra gente se você também tem dificuldade de ficar com a boquinha fechada, ou se você tem dificuldade em pensar antes de falar, discernir os momentos. Comenta aqui, por favor, diz que a gente não tá sozinha nisso, né? Porque a gente tá se expondo aqui, pelo amor de Deus. É isso, gente. Tchau, tchau. Vai gravar o final, né? Grava o final. Ou esse foi o final? Eu acho que ficou. Porque no início a gente pediu pra curtir, pra dar na mata, e nesse final pra comentar, né? Só comentar, né? Você já falou agora? Já falei, comenta aqui. Então tá bom. E aí? Será que prestou, amiga? Ai, meu Deus. Ai, eu amei. Gostei. Pra fazer algo mais. Porque olha, mano, esses temas estão mexendo comigo. Tô contigo. Olha.